A história começa com um garoto chamado Hibiki correndo desesperado. Ele está sendo perseguido por um monstro e diz que não vale a pena ser comido. Hibiki garante à fera que ele tem um gosto horrível, mas não adianta. Hibiki sabe que gritar não vai adiantar, mas não tem outra opção. Ele acabou de aparecer nessa área e não tem a menor ideia de onde está. Agora ele está sendo perseguido por uma criatura feroz e nunca viu nada parecido antes. Jasta e Hibiki ouvem uma voz estranha que diz que vai apenas avaliar a fera. Uma tela de status revela que a fera é um coelho com chifres e é nível 1. Hibiki fica apavorado com a voz, então ela pergunta se ele gostaria de desligar a orientação por voz. Ficar sozinho é a última coisa que ele quer, então Hibiki diz para a voz não o deixar. De repente, Hibiki tropeça, e isso permite que o monstro o alcance. Infelizmente para a fera, ela bate na mochila de Hibiki e acaba sendo esmagada. Em outro lugar, uma elfa vagueia pela floresta quando ouve uma voz. A voz diz a ela que algo precioso chegou, e ela só pode se perguntar o que isso significa. De volta ao nosso herói, ele mais uma vez se pergunta onde está. Ele não tem sinal de celular, e a voz de antes desapareceu. Hibiki está faminto, mas decide não comer o coelho. Ele não tem como acender uma fogueira, e nem sabe se é comestível. Nesse momento, a voz diz novamente que vai avaliá-lo, e outra tela de status aparece. A voz feminina revela que a carne de coelho é comestível, e é deliciosa em um ensopado. Não parece muito apetitoso em seu estado atual, mas Hibiki decide levá-lo consigo por precaução. Hibiki ainda quer descobrir de onde vem a voz, e se ela responderá novamente quando ele tiver outra pergunta. Ele pergunta o que é essa bolsa na sua frente, e a voz diz novamente que vai avaliá-la. Uma página de status aparece, e a garota explica que é uma bolsa de materiais que não existem neste mundo. Hibiki olha para o céu e pergunta o que é aquilo, e a garota diz que não há nada para avaliar. Hibiki então pergunta o mesmo sobre o chão, e a garota explica que se chama Devorador de Labirintos. É nível 273, mas não há mais detalhes. Hibiki se pergunta se isso é um erro, então ele tenta de novo. Ela responde da mesma forma, então Hibiki fica horrorizado ao perceber que deve haver algo no chão. Hibiki se pergunta se ele pode ser avaliado e fica maravilhado ao ver sua própria tela de status. Ela exibe seu nome e diz que seu trabalho é avaliador. Hibiki não entende nada disso porque ele é apenas um estudante do ensino médio normal. O que é realmente confuso é que há a palavra provisório ao lado de avaliador. A voz não está respondendo a nenhuma dessas perguntas, então ele se pergunta o que é a voz. A garota explica que ela é seu suporte de status, mas não pode responder a perguntas relacionadas a informações pessoais. Hibiki então olha para suas habilidades, mas são muitas para entender. Em vez disso, ele decide experimentá-las, e começa com a que soa mais legal. Hibiki imagina a versão mais legal de si mesmo, enquanto usa uma habilidade chamada Olho de Especialista. Infelizmente não funciona, então o herói envergonhado passa para a coisa com a qual deveria ter começado. Hibiki invoca o tutorial, mas a voz explica que ele já está em execução. Hibiki se pergunta o que isso significa, mas ele apenas ignora. Ele determina que é hora de olhar o mapa do mundo, mas teme que ele possa ser enorme. Hibiki fica decepcionado, porém, quando o mapa é na verdade minúsculo. O mapa parece estar rastreando a rota que ele está fazendo, e revela que ele tem andado em círculos. Após alguma exploração, Hibiki fica encantado ao encontrar uma estrada. É a primeira que ele vê, e significa que ele finalmente poderá sair das pastagens. Infelizmente, ele perde o equilíbrio e cai direto na estrada de tijolos. Nesse momento, a voz revela que Hibiki ganhou o título. Hibiki mal pode esperar para ver o que é, mas diz que ele é o náufrago em um isekai. De repente, um novo monstro aparece e essa coisa é muito mais aterrorizante. O monstro também está assustado, mas nosso herói está em muito mais perigo. Felizmente, uma flecha surge do nada e elimina a fera. Esta é a primeira pessoa que Hibiki vê desde que veio para cá, então a voz diz que ativará a tradução automática. Ela explica que essa habilidade se aplicará a todas as conversas e textos. Hibiki diz à voz que ela pode explicar mais tarde, mas a elfa se pergunta se ele está falando com ela. Hibiki agradece a elfa por salvá-lo e ela diz que não foi nada. Ela se apresenta como Amália e Hibiki se apresenta de volta. Ele só consegue olhar para as orelhas dela e percebe que ela deve ser uma elfa. Amália confirma isso, então Hibiki assume que ela é uma cosplayer. Amália não tem ideia do que ele está falando, e fica claro que nosso herói não entende sua situação. A elfa percebe de onde Hibiki acabou de vir, e só pode se perguntar como ele saiu. Hibiki não entende a pergunta, então ela pergunta o que ele estava fazendo na pastagem do Devorador de Labirintos. Ele nem sabe o que é isso, e Amália fica chocada ao ouvir isso. Isso significa que Hibiki entrou lá sem nem saber no que estava se metendo. Hibiki explica que não foi por escolha, porque ele simplesmente apareceu lá de repente. Hibiki se pergunta quem ela é, então a voz diz que vai avaliá-la. Hibiki fica chocado, pois isso revela que Amália é uma elfa de verdade. Essa avaliação também faz Hibiki perceber que ele é o único que pode ouvir a voz. Amália não parece nem saber que está sendo avaliada, o que significa que ele é o único que pode ver os status. A avaliação revela que Amália tem 56 anos e nosso herói não consegue acreditar.
Amalia explica que um devorador de labirintos é um monstro que se camufla como uma pastagem. Ele não ataca diretamente seu alvo, mas espera que sua presa se esgote por estar perdida, então a consome. Hibiki fica chocado porque ele não tinha ideia de que estava tão perto de ser comido. Emalia pega nosso herói em seus braços e diz para ele não se preocupar, ele está seguro agora, e ela o elogia por ser tão impressionante para uma criança. Emalia assume que ele tem cerca de 10 anos, mas Hibiki revela que tem 16. Isso é muito mais velho do que ele aparenta, e ela não consegue acreditar que este pequeno humano é na verdade um... Naquela noite, Amalia pede desculpas, porque Hibiki ainda está chateado por ter sido chamado de criança. Ele não sabe o que está acontecendo, mas aparentemente 16 anos são considerados adultos aqui. Depois de desfrutarem da refeição que Amalia cozinhou, Hibiki se pergunta o que é este lugar. Amalia fica chocada com a pergunta, mas eventualmente ela explica que este é o reino de Habastia. Hibiki diz que vem de um lugar chamado Japão, mas ela nunca ouviu falar disso. Isso só faz nosso herói perceber que ele realmente não é um Isekai. Amalia percebe que ele deve estar muito solitário, especialmente estando tão longe de casa. Ela mais uma vez diz para ele não se preocupar e diz que o levará para a cidade. Enquanto ele dorme, Amalia pensa em como Hibiki é confiante. Eles acabaram de se conhecer, mas ele não parece desconfiar dela. Ela nunca viu roupas como as dele antes, e ele é um garoto meio estranho. Há algo misterioso nele. Então ela determina que ele deve ser a coisa preciosa sobre a qual lhe disseram. Enquanto dormem, temos um vislumbre de como o hippie acabou neste mundo. Ele estava tomando chá com seus amigos e contando a eles como agora era um adulto. Seus amigos ficaram surpresos quando ele descreveu o aroma do chá que estava bebendo, mas Hibiki explicou que era natural para um adulto como ele. Hibiki estava desanimado porque, embora tenha envelhecido, ainda não cresceu. Seu amigo Taki disse que não importava porque todas as garotas mais velhas ainda gostavam dele. Como exemplo, a garota da padaria deu guloseimas extras apenas para Hibiki. Depois tem a garota da mercearia que só sorria para ele. As férias de verão estavam chegando e era o último dia de aula. Hibiki estava entrando em sua sala de aula quando uma luz brilhante piscou em seus olhos. Hibiki acorda e pensa em como todos os seus amigos provavelmente estão preocupados com ele. Ele nota um monte de orbes verdes flutuando no céu e se pergunta o que são. A voz os avalia e revela que é um feitiço. É uma barreira mágica usada para vigiar uma área especificada. Foi lançado por Amalia e dispara um alarme se um intruso for detectado. A magia só confirma que é um Isekai, então Hibiki se pergunta se pode voltar para casa. Ele olha para seus próprios status novamente e se pergunta o que trabalho significa. Ele usa uma habilidade de dicionário que tem e vê que seu trabalho foi atribuído a ele por Deus. Avaliador é uma ocupação com um rank de raridade B. Vem com a habilidade de avaliar, que permite identificar as habilidades e traços de um alvo. Não fornece habilidades de combate, então é um trabalho não combatente. Não há informações sobre por que diz provisório, então nosso herói ainda está confuso. Na manhã seguinte, Amalia se lembra que acabou de resgatar uma criança. Ela se lembra de chamá-lo de homem porque não quer ofendê-lo. Hibiki acorda e dá a Amalia o botão que ela perdeu enquanto dormia. Ele não pôde deixar de notar que ele se soltou, e Amalia fica envergonhada. Enquanto continuam sua jornada, Amalia explica que estão indo para uma cidade chamada Lowell. Assim que saírem dessa floresta, levará apenas meio-dia para chegar lá. Hibiki percebe que há monstros nessa floresta, mas Amalia diz para ele não se preocupar porque ela o protegerá. Ela ainda está impressionada porque Hibiki foi capaz de sentir os monstros próximos. Hibiki explica que é tudo, graças à sua habilidade de mapa do mundo. Amalia quase perde a cabeça quando ouve isso porque essa é uma habilidade com um rank de raridade triplo A. Hibiki não tem ideia do que isso significa, então ela explica que é uma habilidade extremamente rara. Amalia exige saber qual é o trabalho dele, então ele revela que é um avaliador provisório. A palavra provisório a faz se perguntar se isso é algum tipo de piada, mas Hibiki explica que ele também não entende. Hibiki se pergunta se sua habilidade de mapa é realmente tão boa porque só mostra onde ele esteve e se pessoas e monstros estão ao redor dele. Emilia fica chocada porque Hibiki não consegue entender o quão útil isso é para se manter vivo. É incrivelmente útil, e qualquer aventureiro daria qualquer coisa para tê-lo. Amalia então fica horrorizada quando Hibiki nem parece saber o que é um aventureiro. Ele diz que é claro que sabe o que é isso, mas tem que perguntar à voz de suporte. A voz explica que um aventureiro é um contratado pertencente à Guilda dos Aventureiros. Seu trabalho principal é capturar e eliminar monstros e coletar materiais. Amalia percebe que não deveria se surpreender porque ela sabe o que Hibiki realmente é desde ontem. Ela determinou que ele é um ignorante sem noção e sem bom senso. Ela pede desculpas por esquecer isso, mas isso é ainda mais insultuoso. Ela obviamente não entende o quão magoada ela está sendo, então Hibiki se pergunta se ela tem amigos. Isso insulta Amalia agora. E ela diz que é claro que tem amigos. Hibiki diz que ele também é amigo dela agora. E Amalia fica pega de surpresa. Hibiki casualmente verifica seu mapa e vê que há um coelho de chifre de cristal por perto. Amalia fica chocada ao ouvir isso, e exige saber onde está. Hibiki não acha que seja um grande problema, mas Amalia explica que coelhos de chifre de cristal são muito diferentes dos normais. O chifre de um coelho de chifre de cristal é muito difícil de obter, e pode ser usado para fazer poções de cura universal.
Essas são incrivelmente raras e podem ser vendidas por 200 moedas de ouro. Eles encontram o coelho logo depois, e Hibiki usa uma habilidade de presa. Revela que a criaturinha tem uma habilidade chamada fuga. Amalia está pronta para se aproximar, mas Hibiki explica que também tem uma habilidade chamada detectar presença. Isso não é problema para Amalia, porque ela tem uma habilidade que pode suprimir seu som e cheiro. Hibiki diz que é incrível, mas ela aponta que ele é o incrível. Sua habilidade de mapa do mundo detecta monstros difíceis de encontrar, então qualquer grupo adoraria tê-lo. Hibiki duvida porque ele tem um trabalho não combatente. A Amalia diz que não é nada demais, e que ele deveria deixar as lutas para os outros membros do grupo. Ele deveria só ficar na retaguarda, dando suporte e se concentrando em evitar perigo. A Amalia diz que gostaria de formar um grupo com ele, mas logo se retrata quando ele não a ouve. Ela pensa que não precisa de companheiros, e que não é como se estivesse sozinha ou algo assim. Ela diz que não precisa de amigos, mas suas ações dizem o contrário. Ela planeja conseguir o chifre do coelho com chifre, e imagina o quão legal ela parecerá para a Hibiki. A Amalia promete pegar o coelho, e a Hibiki assume que ela gosta muito de dinheiro. Enquanto ela se prepara para a caçada, a Hibiki se pergunta onde estão suas flechas. A Amalia explica que sua profissão é arqueira espiritual, e que ela consegue transformar vento em... Ela dispara um tiro poderoso bem no coelhinho, mas ele consegue se esquivar. A Amalia fica horrorizada, e não consegue acreditar que ele desviou de seu tiro com força total. Ela determina que enquanto o coelho tiver a habilidade de fuga, eles não terão chance de pegá-lo. A Hibiki se pergunta se eles podem impedi-lo de usar sua habilidade, e a Amalia tem uma ideia. Quando o coelho está atacando, ele não pode usar nenhuma habilidade, então essa será a melhor chance deles. A Hibiki tem uma ideia própria, e diz que o coelho ficará vulnerável se ele conseguir fazer com que ele o ataque. A Amalia teme que seja perigoso, e não há garantia de que o coelho caia nessa. A Hibiki diz para ela não se preocupar porque ele avaliou o coelho, e foi revelado que ele é realmente estúpido. Momentos depois, nossos heróis conseguem encurralar o coelho e ele imediatamente corre para atacar a Hibiki. Ele está completamente vulnerável agora. Então a Amalia consegue acertar seu ataque. Eles precisaram usar sua magia e habilidades para fazer isso acontecer, mas a Amalia fica feliz que funcionou. Tudo o que foi preciso foi encurralá-lo para fazê-lo atacar a Hibiki, então a Amalia determina que os coelhos são realmente burros. No entanto, isso significa que o coelho considerou a Hibiki muito fraca. Ela se pergunta se nosso herói realmente conseguirá sobreviver e ele fica chocado. Felizmente, a voz revela que o nível de sua profissão acabou de aumentar e o nível de sua habilidade de avaliação também. A Amalia explica que ele ganhou experiência, então seus níveis aumentaram. A Hibiki aponta que foi ela quem derrotou a besta, mas ela explica que ele participou também. Ele usou sua habilidade de avaliação para criar um plano adaptado às habilidades e magia dela. Isso significa que eles realizaram essa tarefa juntos. Em outro lugar, vemos que o deus está satisfeito em ver o quão longe a Hibiki chegou. Ele completou sua primeira tarefa, mas isso ainda é apenas o tutorial. Na guilda de aventureiros, uma garota chamada Ivo acabou de terminar o registro. Ela explica que já tem seu primeiro trabalho agendado, que é encontrar algo muito especial. Um tempo depois, Hibiki e Amalia chegam à cidade de Lowell. A Amalia o cobre porque suas roupas são muito chamativas. Eles planejam vender o chifre do coelho para poder comprar roupas novas para a Hibiki. Eles devem conseguir pelo menos 200 moedas de ouro com isso. Então talvez até consigam algumas armas e armaduras. A Hibiki se pergunta quanto vale uma moeda de ouro de qualquer forma, mas isso só faz a Amalia pensar que ele é estranho de novo. A Hibiki pergunta à sua voz de suporte de status em vez disso. Então ela dá a ele a conversão. Uma moeda de ouro vale cerca de 10.000 ienes. Isso é muito dinheiro, então a Hibiki não culpa a Amalia por ficar tão animada. Nesse exato momento, a Amalia diz educadamente ao seu novo companheiro que ele deveria tentar se abster de soar como um idiota ingênuo e sem noção, sem bom senso. Ela só está cuidando da Hibiki porque existem pessoas que tentarão se aproveitar dele. A Amalia não disse isso da melhor maneira, então a Hibiki determina que ela provavelmente não tem amigos. Na guilda de aventureiros, alguns aventureiros se perguntam por que a Amalia formou um grupo com uma criança. A Amalia admite que ele pode parecer mas ele é na verdade um adulto. Um grupo chamado Silver Banner diz a eles para não darem atenção aos outros porque eles sempre agem como idiotas. Eles vão embora e desejam boa sorte aos nossos heróis. A Amalia diz à recepcionista chamada Jewel que ela tem algo para vender. Eles são levados para outra sala, e Hibiki fica impressionado com o quão definido um cara é. O cara percebe que Hibiki é fã de fisiculturismo, então ele exibe seus músculos. Ele declara que é o ápice de todos os seus esforços e perseverança. Seu nome é Balls Delilard, e ele é o mestre da guilda. A Hibiki realmente o admira, mas as garotas não entendem nada. A Hibiki diz que não obtém os mesmos resultados quando treina, então Balls recomenda que ele treine primeiro os músculos do grande dorsal. As garotas ficam irritadas depois de ouvir toda a conversa sobre treinamento, então elas acabam com isso. Balls fica impressionado quando Amalia mostra o chifre, e ele se oferece para comprá-lo por 400 moedas de ouro. Isso é o dobro do que Amalia previu. Então Hibiki assume que ela ficará feliz com isso. Ele fica chocado, no entanto, quando Amalia diz a Balls para não a fazer de boba. Ela recusa a oferta e diz que não o venderá por menos de 800 moedas de ouro. Os
Os dois negociam para frente e para trás, mas Amália mal cede em seu preço. Ela lembra Balls que pode ir à guilda de aventureiros na capital para vendê-lo. Então Balls é forçado a oferecer a ela 700 moedas de ouro. Amália fica encantada com essa quantia e Jules diz que eles terão que deduzir isso do salário de Balls. Amália fica muito satisfeita consigo mesma e tem certeza de que isso fará Hibiki pedir para formar um grupo com ela. Depois que Amália tem um problema de guarda-roupa, os caras são expulsos da sala. Sozinha, a voz de suporte diz a Hibiki que sua habilidade de tutorial atingiu os requisitos de nível. A habilidade de tutorial é uma habilidade dada àqueles cuja taxa de sobrevivência é baixa. Ela permite que um usuário receba a ajuda de um deus para que possa aprender o conhecimento e as habilidades necessárias para sobreviver neste mundo. Hibiki ouve a voz de um cara, mas assume que apenas imaginou. Hibiki determina que essa habilidade é para protegê-lo e ele percebe que é graças ao deus que ele chegou até aqui. A voz do cara diz a Hibiki para continuar reverenciando-o porque isso o incentiva a trabalhar mais. Hibiki tem certeza de que ouviu a voz desta vez, e a voz do cara revela que ele é o deus que o apoia. Ele está falando diretamente com Hibiki, mas não pode fazer isso o tempo todo. Ele diz que fará o seu melhor para apoiar Hibiki, mas cabe a ele cuidar de si mesmo e permanecer vivo. Hibiki tem muitas perguntas, mas o deus parte. A voz de suporte então declara que com o aumento do nível de sua habilidade de tutorial, o suporte fornecido pelo guia terminará. Jasta e Amália retornam, e ela é informada que tem uma missão designada. Ela parece preocupada com a carta e pede desculpas a Hibiki. Ela tem que deixar a cidade imediatamente, pois não há como ela recusar um pedido de sua cidade natal. Amália também não pode levá-lo com ela, então é aqui que eles se separarão. Hibiki fica desapontado e se pergunta se Amália é a guia sobre a qual a voz estava falando. Em outro lugar, a garota chamada Evil continua sua busca por aquela coisa especial. Ela está tendo dificuldades para encontrá-la, mas tem uma ideia. Enquanto Amália se prepara para partir, Hibiki a assegura que ficará bem. Ela já o ajudou muito, e ele não quer ser um fardo. Hibiki explica que vai tentar ser um aventureiro agora. Ele viu que existem missões que até não combatentes podem aceitar, e isso lhe deu esperança. Amália garantiu que eles se verão novamente, e ela diz a ele que ele pode ficar com seu manto até a próxima vez. Hibiki diz que ela pode precisar dele se tiver outro problema de guarda-roupa, e ela simplesmente foge. Depois que eles se despedem, Amália esbarra em Ival. Amália explica que está com pressa porque precisa voltar para casa com pouco aviso. Eivor percebe que ela está falando sobre o país dos elfos, e ela revela que também está indo para lá. Depois que Amália partiu, Hibiki passou quase todo o tempo dormindo. Seu telefone morreu, e Hibiki ainda não encontrou uma maneira de voltar para seu mundo. O deus não fala com ele desde aquele dia, e ele sabe que não pode contar a ninguém seu segredo. Ele não quer que as pessoas desconfiem, então decidiu não falar de onde veio. Antes de jantar, Hibiki pensa que tudo o que tem é o dinheiro da venda do chifre. Ele vai acabar eventualmente, então ele tem que encontrar algum trabalho. Hibiki se pergunta do que ele é capaz de fazer, então ele olha para suas estatísticas. Ele questiona o quão boas suas estatísticas realmente são, e a voz de suporte o aconselha contra combate solo. Hibiki fica feliz em ver que ganhou outro título, mas não é tão bom. Chama-se Older Lady Killer, e ele não tem ideia do que isso significa. Ele também tem algumas novas habilidades chamadas Contrato e Livro Médico. A voz explica que ele pode aprender o conteúdo do livro médico folheando suas páginas. Se ele espera realizar procedimentos médicos de alto nível, então ela recomenda que ele leia todas as páginas. Ela avisa que ele não conseguirá parar no meio, mas Hibiki não está preocupado. Ele diz que pode ser útil, então quer ler o livro inteiro. A voz suspira e ela começa a leitura do livro médico. Hibiki se pergunta se ele conseguirá ler o livro inteiro, mas não é o que ele pensa. Todo o conteúdo do livro é forçado em sua mente e ele grita de agonia. Em outro lugar, uma empregada chamada Estélia encontra Amália. Amália cumprimenta sua leal empregada, que veio buscá-la. Amália apresenta Ivel, e Ivel assume que elas estão em um grupo agora. Alguns dias depois, a voz de suporte anuncia que o estudo do livro médico foi concluído. Nosso exausto herói então se lembra que deveria ir às compras. Ele compra uma nova armadura e pensa em como aprender aquele livro médico foi realmente difícil. A voz então explica que diferentes habilidades têm diferentes métodos de aquisição. Hibiki agradece a Sam de suporte de status, e ele se cansa de chamá-la por um nome tão longo. Ele se pergunta se pode chamá-la de Sapo-chan, mas ela fica em silêncio. Fica claro que ela gosta do nome quando ela diz que Sapo-chan concorda com sua sugestão. Depois disso, o grupo Silverbana invade a guilda de aventureiros. Seu líder está em péssimas condições porque ele e um lobo rubi prateado se eliminaram ao mesmo tempo. Ele está sangrando sem parar e seus amigos esperam que o mestre da guilda consiga salvá-lo. Infelizmente para eles, são informados que Balls está fora da cidade. Eles explicam que tentaram todos os tipos de magia de cura que tinham, mas não adiantou. Hibiki vê que o sangramento é muito ruim, e se pergunta se ele pode usar a habilidade do livro médico para ajudar. Sapo interrompe e diz que determinou que há uma chance. Hibiki pergunta a todos se eles o deixarão ajudar, e eles se perguntam se ele é um curandeiro. Hibiki revela que ele é na verdade um avaliador, e eles duvidam que ele será capaz de ajudar.
Ele explica que tem uma habilidade médica, então eles decidem tentar. Hibiki executa essa habilidade e Sabu inicia a habilidade do livro médico chamada Exame. Isso permite que ele detecte que o cara tem veneno Dirit em seu corpo. É uma substância encontrada em ervas venenosas e dificultará a parada do sangramento. Ele tem apenas cerca de 5 minutos restantes, então Hibiki se pergunta como ele pode tratá-lo. Sabo explica que será necessário restaurá-lo completamente, incluindo os membros que ele perdeu. Ela recomenda o uso de Hypercure e Perfect Heal. Essas são habilidades de alto nível, e o poder mágico necessário é 650. Infelizmente para nosso herói, seu MP é 56. Os outros estão preocupados, então Hibiki revela que eles não conseguem parar o sangramento por causa do veneno. Primeiro, eles precisam remover o veneno, depois devem restaurar seu braço e perna. Hibiki desesperadamente se pergunta se alguém pode usar Hypercure e Perfect Heal, mas eles não podem. Restam apenas 4 minutos agora, e Hibiki pensa no que pode fazer. Nesse exato momento, Sabo recomenda que ele use uma habilidade técnica chamada Contrato. Ao pedir aos apoiadores que transfiram temporariamente MP para ele, Hibiki pode realizar o tratamento usando o poder mágico coletado. Um contrato verbal será suficiente, e ele poderá usar as habilidades de alto nível. Hibiki entende, então pede a todos que entrem em um contrato com ele. Ele explica que eles simplesmente lhe emprestarão um pouco de poder mágico, e isso permitirá que ele cure o líder. Os outros nunca ouviram falar de algo assim antes, mas não há tempo para explicar. Eles estão desesperados para resgatar seu amigo, então concordam em formar o contrato. Eles conseguem transferir 174 de poder mágico, mas ainda não é o suficiente. A Jewel quer ajudar também, então ela se oferece para formar o contrato. O Sabo explica que é possível e o Hibiki só precisa declarar uma adição de mais partes. O Hibiki diz que vai adicionar mais uma parte ao contrato, e isso permite que a Jewel ajude. Ela adiciona mais 273 de poder mágico, e o Hibiki agora tem o suficiente para usar a hipercura. A hipercura cura o veneno, então o Hibiki usa a cura perfeita em seguida. Uma luz brilhante emana do corpo do líder enquanto o Hibiki vai além dos seus limites para curá-lo. Quando termina, o Sabo declara que os membros perdidos do líder foram restaurados. O tratamento corporal completo é feito e todos ficam aliviados. Nosso herói está completamente exausto depois de se esforçar tanto e ele desmaia. O Hibiki então sonha com o quanto ele foi repreendido por uma das suas amigas. Ela estava chateada porque ele sempre fazia as coisas sem pensar antes. Teve aquela vez que ele salvou o cachorro que estava se afogando e a vez que ele salvou o gato que estava preso no telhado. A amiga dele disse que as pessoas nem sempre estarão lá para salvá-lo, então ele precisava ter mais cuidado. Nesse momento, o Hibiki é acordado, pois o Sabu diz que o nível da sua job aumentou de 2 para 5. O contrato da sua habilidade técnica aumentou de nível 1 para 2. O Hibiki então explica para Jewel que ele está se sentindo melhor agora, e pede desculpas por ser um fardo. A Jewel diz que ele não é um fardo nenhum porque ele salvou o irmão dela. O irmão dela é um líder chamado Jade, e ele também é muito grato. O Hibiki não leva todo o crédito, pois ele aponta que não teria feito nada sem que todos lhe emprestassem sua força. A Jewel rebate dizendo que só foi possível por causa dele, e ele deveria aceitar a gratidão deles. A Jewel então revela que emitiu uma ordem de silêncio sobre esse assunto, para que a notícia não se espalhe. O Hibiki fica aliviado, mas se pergunta por que ela fez isso. A Jewel explica que ter a habilidade de usar hipercura e cura perfeita é algo inédito. Se a notícia se espalhasse, é garantido que alguém tentaria explorar o Hibiki para ganhar dinheiro. Para evitar isso, a Duel recomenda que ele se junte a um grupo de aventureiros. Ele estaria muito mais seguro se tivesse combatentes amigos por perto. O Hibiki não sabe se poderá ficar na cidade depois disso. E ele não quer incomodar mais ninguém. O Hibiki sabe que ele é um não combatente, então pode ser uma boa ideia ter alguém por perto. A Jewel revela que há outra maneira, e é contratando um guarda-costas. Numa prisão em algum lugar, uma garota se agarra firmemente a uma besta aterrorizante. A besta diz para ela não se preocupar porque ele vai rasgar qualquer um em pedaços se tentarem machucá-la. Um tempo depois, o Hibiki se encontra com um cara chamado Ajar. O Ajar é o dono da empresa Ajar, e o Hibiki diz a ele que precisa de um guarda-costas. O Ajar mostra a ele uma fila de guarda-costas, e diz para ele escolher quem ele quiser. Nenhum deles atende aos padrões do Hibiki, então ele passa por todos eles. Não tem nada a ver com a força deles, e é na verdade porque o Hibiki quer alguém com mais poder mágico. Quando a situação apertar, o Hibiki gostaria de usar cura perfeita e hipercura do seu livro de medicina. O Ajara diz que vai buscar alguém mais adequado, mas o Sabo acha que o Hibiki deveria procurar alguém ele mesmo. O Hibiki dá outra chance ao Ajara, mas esse cara é um verdadeiro esquisitão. Ele diz que sente o cheiro de fortuna financeira no Hibiki, e o Sabo o avalia. Acontece que o Ajara tem uma habilidade que permite sentir quanto dinheiro uma pessoa ganhará no futuro. O Hibiki nota um corredor escuro, mas o Ajara o avisa sobre ele. Ele explica que as opções ali têm algumas falhas, então ele não as recomendaria. Elas não são adequadas para o trabalho nem para a batalha.
Elas não podem retornar à sua terra natal, então o Adar permitiu que ficassem na sua empresa. Não poder voltar para casa sua familiar para o Hibiki, então ele se pergunta se elas estão na mesma situação que ele. O Hibiki diz que gostaria de vê-las, e o Rajar realmente perde a cabeça. O cheiro de fortuna ficou ainda mais forte depois que o Hibiki disse que queria ver a misteriosa dupla. Eles chegam, e o Hibiki nota que uma delas é um lobo. Ele se pergunta por que elas estão enjauladas, então o Ajara explica que o lobo entrou em fúria ao tentar proteger a garota. Foi um mal entendido, mas ele teve que colocá-lo numa jaula porque essas são as regras. A garota foi avaliada e eles revelam que ela tem poder mágico. Infelizmente, ela não consegue controlar sua magia, então ela explode incontrolavelmente sem aviso. O lobo diz raivosamente para o Hibiki se afastar e nosso herói fica aterrorizado. O Sabo os avalia, e o Hibiki nota que algumas das suas estatísticas estão ocultas. O Sabo usa o olho de especialista do Hibiki, e ele detecta uma falsificação de estatísticas. O Hibiki não tem ideia do que o olho de especialista faz, então ele tem que consultar seu dicionário. Ele revela que o olho de especialista é uma habilidade inata e tem um rank de raridade acima de S. Simplesmente, é o olho de avaliação supremo do mundo. É sem precedentes alguém ter essa habilidade e ela só é dada quando o Deus quer. O Hibiki não acredita em quem recebeu uma habilidade tão rara, e diz que o Deus foi longe demais. O Sabo usa o olho de especialista e reavalia a dupla. Isso mostra ao Hibiki suas estatísticas reais, e ele fica chocado. O lobo tem algumas habilidades de rank S, mas o mais surpreendente é que ele é um herói de nível 95. Quanto à garota, acontece que ela se tornará uma sábia. Seu status diz magia fora de controle, e é chamada de Santuário Furioso. Seus poderes não podem ser controlados, então eventualmente levará à sua autodestruição. Essa habilidade foi concedida por Deus como uma prova, e o Hipog não acredita. Ele se pergunta como Deus poderia dar esse tipo de poder terrível a uma garotinha tão pequena. Deus simplesmente disse que não podia ser ajudado porque é uma prova para um sábio. O Hibiki então pensa em como esses dois têm poder mágico mais do que suficiente. Sua única preocupação é se ele tem permissão para fazer um herói e um sábio se juntarem ao seu grupo. Deus responde e diz ao Hibiki para fazer o que quiser. Jess e Saba recomendam que o Hibiki use uma habilidade chamada Medida de Alívio. O lobo tem uma maldição sobre ele, e a habilidade permitirá que o Hibiki a remova. O Hibiki toma sua decisão e diz a Ajar que vai comprá-los como seus guarda-costas. Ajar quase deixa este mundo, pois o cheiro luxuoso de fortuna é tão intenso que está começando a sufocá-lo. Depois de comprar a dupla, o Hibiki os leva para a floresta. O lobo chamado Claude se pergunta que coisa terrível ele fará, mas o Hibiki explica que não vai fazer nada de ruim. Ele simplesmente quer ajudar e começará curando Claude. Para fazer isso, ele diz que precisará da ajuda da garota chamada Lilian. Ele precisa pegar emprestado o poder mágico dela, e ela diz que fará isso se puder curar Claude. Claude está desconfiado, porém, e assume que isso deve ser alguma armadilha gentil. Lilian diz a ele para parar porque esta é a chance dela de curá-lo. Claude a protege há muito tempo, e agora ela quer ser quem o ajuda. Eles estão prontos, então o Hibiki explica que para curar Claude, eles precisam de muito poder mágico. Ele pede a Lilian para entrar em um contrato com ele para compartilhar seu MP. Lilian aceita ansiosamente, então o contrato é formado. O Hibiki imediatamente ativa seu livro de medicina e usa a cura perfeita. Claude então grita de agonia enquanto suas feridas horríveis são curadas. Seu braço e perna crescem de volta, e Lilian finalmente fica aliviada. Claude também é grato, então ele agradece ao nosso herói. Ele se sente muito melhor, mas algo ainda não parece certo. O Hibiki explica que esperava isso porque Claude ainda está amaldiçoado. Claude fica chocado ao saber que o Hibiki sabe sobre sua maldição porque ela é indetectável, mesmo para um avaliador. Se o Hibiki sabe sobre a maldição, Claude percebe que ele também deve saber quem ele realmente é. O Hibiki confirma isso, pois aponta que Claude é um herói. Ele também sabe que no futuro, Lilene se tornará uma sábia. Ninguém deveria ter acesso a essa informação, então Claude só pode se perguntar como o Hibiki obteve esse poder. O Hibiki revela que é porque Deus lhe deu a habilidade Expedita. Claude fica ainda mais chocado agora porque é o olho divino que pode ver a verdade. O Hibiki não perde mais tempo, e usa a medida de alívio em Claude. Uma força escura emerge de Claude, e as correntes que o prendiam são reveladas. A maldição não parece querer cair sem lutar, mas a medida de alívio do Hibiki é extremamente poderosa. Um par de tesouras aparece no céu e desce sobre Claude. O Hibiki nem entende o que está acontecendo, e se pergunta se ele acabou de acabar com a vida de Claude por acidente. Felizmente, Claude ainda está vivo, mas o Hibiki nota que sua habilidade só cortou uma das correntes. Deus lhe diz que isso era esperado, porque a habilidade de medida de alívio do Hibiki ainda é apenas nível 1. O Hibiki então promete aumentar o nível da habilidade para que ele possa cortar todas as correntes de Claude. Claude, no entanto, fica chocado com o quanto melhor ele se sente. Ele não está totalmente recuperado, mas parte de sua força retornou. Claude se ajoelha e pede desculpas ao Hibiki por ter sido rude. Ele está amaldiçoado há muito tempo, e isso lhe custou tudo. Ele perdeu sua força, sua reputação e até sua alma.
Por permitir que ele recuperasse mesmo que uma pequena parte disso, Cloud diz que tem sua mais profunda gratidão. Por causa disso, Cloud gostaria da honra de realizar a cerimônia de aliança. É um ritual em que Cloud devotará sua alma ao Hibiki. Ele jurará estar sempre ao seu lado e protegê-lo. Isso parece bom para o Hibiki, então ele permite. Sabo recomenda que eles usem a habilidade de contrato para a cerimônia de aliança. Contratos têm o poder de manter o grupo fiel às suas promessas, e é sempre útil. Eles entram no contrato e isso deixa Claude muito feliz. Com isso resolvido, eles começam a cerimônia. Claude declara que de agora em diante, Hibiki será seu senhor. Ele promete proteger Hibiki pelo resto de sua vida, e com todas as fibras do seu ser. O Hibiki só tem que dizer que permite, então ele o faz. Sabo então anuncia que a cerimônia de aliança foi formalmente aceita pelos espíritos, e a lealdade foi estabelecida. Nosso herói então fica maravilhado, pois os dois recebem brasões em suas mãos. O brasão é dado pelos espíritos e é um sinal de que a lealdade de Claude foi reconhecida. Os rapazes esperam trabalhar juntos e Lilian diz que está muito feliz. Em outro lugar, Amália vê que sua empregada está ficando muito cansada. Ela diz que podem descansar em uma fonte termal próxima. Estelha fica animada. No entanto, Estelha rapidamente muda de ideia. Ir para a fonte termal significa que elas terão que se desarmar. Baixar a guarda perto de alguém que elas não conhecem tão bem pode ser muito perigoso. Amália diz que ela está sendo paranoica, então elas irão para a fonte termal. De volta com nosso herói, Hibiki explica que ele não pode usar suas habilidades de rank mais alto sem a ajuda deles. Os outros entendem agora e dizem que ele pode contar com eles. Hibiki fica feliz, então ele forma o contrato de compartilhamento. Por causa disso, o Grimório de Hibiki sobe mais um nível. Claude aponta que Hibiki tem falado sozinho, então ele se pergunta do que se trata. Hibiki revela que na verdade está falando com uma voz que lhe ensina todo tipo de coisas. Claude está incrédulo porque percebe que Hibiki deve possuir a habilidade de tutorial. Isso também significa que seu título deve ser o Andarilho de Outro Mundo. Claude não sabe muito sobre os outros mundos, mas ouviu dizer que eles existem. Ele ainda está chocado porque tudo isso significa que Hibiki foi Isekai'd. Claude explica para Lilian que ser Isekai'd significa que Hibiki veio de um lugar impossivelmente distante. Hibiki espera que isso não mude nada e Claude diz que não muda. Ele permanecerá leal a Hibiki, não importa o que. Ainda assim, ele não consegue acreditar que Hibiki possui a habilidade de tutorial. Hibiki se pergunta se isso é realmente tão importante e Deus o assegura que não é. Claramente é algo importante, pois Deus diz que está exausto porque está usando um terço de seu poder na habilidade de tutorial de Hibiki. Depois, Claude explica que existem 11 deuses neste mundo. O deus-chefe é considerado o primeiro, e Claude acha que é este que deu a habilidade a Hibiki. Tutorial e olho de especialista são bênçãos divinas concedidas apenas por ele. Hibiki é grato ao deus por lhe dar seus poderes, mas não deixa de se preocupar com a situação de Lilian. Ela tem aquela habilidade de santuário furiosa e parece muito cruel. É a primeira vez que eles ouvem falar disso, então eles se perguntam o que é. Hibiki explica que Lilian tem uma habilidade que a destrói com imenso poder mágico. Hibiki se pergunta se foi uma boa ideia contar a ela porque ela ficou muito deprimida. Claude explica que foi por causa desse poder que ela foi evitada por sua família. Ela foi então vendida como garantia de um empréstimo. Hibiki culpa o Deus Supremo por lhe dar uma habilidade tão terrível, mas Claude diz que não acha que foi o Deus Supremo. Em vez disso, deve ter sido a deusa da magia porque ela é responsável por tudo o que tem a ver com magia. Lá em cima, a deusa da magia lança olhares mortais para o Deus Supremo. Ela parece ter estragado alguma coisa, então a deusa da magia o faz pagar. Ela percebe que Lilian está sofrendo por causa de sua habilidade. Infelizmente, uma vez que uma habilidade foi concedida, nem mesmo os deuses podem removê-la facilmente. Claude fica chocado ao perceber que Hibiki está falando diretamente com a deusa da magia. Ela revela que Hibiki tem muita sorte porque ele possui sua habilidade chamada Grimório. Com isso, Hibiki pode ajustar o poder mágico de Lilian. Hibiki não sabe como fazer isso, então ela revela que tudo será tratado automaticamente quando ele ativar o Grimório. A deusa da magia espancou o Deus Supremo muito bem, mas isso não é o suficiente para ela. Ela deseja que o Deus do submundo tire a vida dele para que ele possa renascer como um Deus Supremo sério. Os outros ficam felizes em saber que quando se trata dos poderes de Lilian, tudo ficará bem. Nesse exato momento, Sabo anuncia que o tutorial e as habilidades de expertise de Hibiki ficaram offline. O controle falso do tutorial está temporariamente suspenso, e o olho de especialista está temporariamente indisponível. Hibiki não entende o que está acontecendo e ele só espera que o Deus Supremo esteja bem. Lá em cima, a deusa da magia pode sacudir a estranha sensação que ela tem. Isso a incomoda muito porque ela sente que já viu Hibiki antes. Momentos depois, Hibiki usa sua habilidade de Grimório e, para a surpresa de todos, isso cria um gato do nada. O nome dela é Vin, e ela explica que a deusa da magia a enviou para ensinar sobre controle mágico. Todos ignoram as coisas sérias porque só querem fazer carinho no gato. No entanto, toda vez que Hibiki faz carinho em Vien, algo acontece com Claude. Hibiki aponta que sentiu uma aura estranha vindo de Claude, mas ele assume que foi apenas sua imaginação. Vien explica que ela é o Grimório, e ela também é uma poderosa besta secreta.
Ela foi criada pela deusa da magia, e ela diz a Hibiki para deixar tudo com ela. Hibiki faz carinho nela novamente, mas isso realmente deixa Claude fora de controle. Ele realmente odeia esse gatinho, mas se desculpa por perder a compostura. Ninguém mais parece notar o quão irritado ele fica, então Vin se pergunta se há algo de errado com todos eles. Na fonte termal, Emilia se pergunta por que seu pai enviou Stelia. Infelizmente, Stelia não foi informada sobre os detalhes. Emilia então se pergunta por que Ivel não está se aproximando deles. Ivel parece estar escondendo algo, mas ela se vira para dizer aos outros que eles são amigos. Um tempo depois, Cloud se equipa todo, e vemos que sua arma escolhida é uma lança. Hibiki pensou que heróis sempre usam uma espada, mas Cloud explica que com seu porte físico, uma lança é mais fácil de usar. Quanto à sua armadura, Cloud tenta evitar todos os ataques, então, desde que suas partes mais vitais estejam protegidas, isso é o suficiente. Além disso, se ele usar muita armadura, ele acaba ficando com calor. Lilian também ganha roupas novas, e o dono da loja diz que serão 25 moedas de ouro. Isso choca a todos, mas Cloud diz que é um ótimo negócio. Lilian não quer ser um incômodo, então ela finge que não precisa. Hibiki diz a ela para não se preocupar porque sua segurança é mais importante do que dinheiro. Ele até diz a ela para escolher um cajado, mas no fundo ele sabe que a situação deles não é tão boa. Se eles não completarem uma missão em breve, eles correm o risco de falir. Nesse exato momento, Vin grita porque ela não quer ser esquecida. Ela também quer algo, e o dono da loja revela que a coleira que ela quer custa 15 moedas de ouro. Depois de comprá-la, Vin declara que é hora de seu curso básico de treinamento. Hibiki esperava que eles pudessem ganhar algum dinheiro primeiro, mas Vin diz que eles precisam de treinamento. Claude está bem porque ele é um herói, mas Hibiki e Lilian carecem dos fundamentos para serem aventureiros adequados. Vin lembra Hibiki que ela é o grimório dele, então ela cuidará de tudo. Hibiki se pergunta o que é um grimório, então Sabo explica que é uma habilidade técnica com um rank de raridade duplo. Isso permite que Hibiki adquira todo tipo de conhecimento e habilidades relativas à magia deste mundo. Hibiki fica muito animado ao se perguntar se ele pode até aprender a lutar com magia. Para sua decepção, Vin diz que ele pode aprender alguma magia doméstica. Hibiki esperava coisas como ataques mágicos, mas Vin não lhe dá uma resposta direta. Vin continua explicando que ela é uma grande besta sagrada criada pela própria deusa da magia. Seu treinamento começa, e a primeira tarefa dele será controlar a magia de Lilian. Isso exigirá o registro de Hibiki como uma pessoa responsável. Hibiki se pergunta como eles farão isso, então Vin morde sua mão. Ele agora é a pessoa responsável, mas Vin diz a Lilian para não se preocupar. Seu PM não é afetado, mas o poder de sua magia foi reduzido para 10%. É aqui que eles começarão o treinamento dela para que possam liberar lentamente todo o seu poder aos poucos. Em seguida, Hibiki terá que aprender a circulação de poder mágico. Para empunhar magia, uma pessoa deve se destacar no controle do poder mágico. A circulação de poder mágico é um exercício onde duas pessoas dão as mãos, sentem o fluxo de poder mágico uma da outra e, em seguida, aprendem a controlar esse fluxo. Hibiki está perdido, então Vin apenas diz a Claude para enviar poder mágico para Hibiki. Claude diz a ele para focar a mente, mas Hibiki nem sabe como fazer isso. Vin diz a ele para apenas fechar os olhos, mas há algo mais importante. Ela lembra a Claude que Hibiki não tem muita resistência à magia, então ele deve enviar apenas um pouco para ele. O processo começa, e Claude grita como um maníaco. Poder mágico flui para Hibiki, e ele grita também. Ele abre os olhos e descobre que está em um lugar estranho. Uma garota elfa o cumprimenta, mas ela o chama de Claude. Hibiki fica chocado ao perceber que ele se transformou em seu amigo lobo. Hibiki entra na brincadeira e de alguma forma ele sabe o nome da garota. É Anastasia, e ele admira sua beleza. Claude está ao lado dela desde pequenos. Anastasia lhe ensinou muitas coisas, e eles lutaram juntos em batalha. Eles experimentaram muito um com o outro e Claude pensou que seria sempre assim. Infelizmente, ele estava errado, pois Anastasia o traiu. Foi ela quem tirou seu braço e perna, e Claude só podia se perguntar por quê. Anastasia não explicou, e Claude gritou de agonia. Hibiki acorda, e ele se pergunta por que está olhando para si mesmo. Nosso herói se perdeu completamente, pois ele ainda pensa que é Claude. Felizmente, os outros conseguem lembrá-lo que ele é Hibiki e que eles são seus amigos. Ele se pergunta por que pensou que era Claude. Então Vin explica que ele afundou profundamente na consciência de Claude. Claude se desculpa porque ele deixou muito de sua magia fluir para ele. Vin o repreende porque é exatamente o que ela disse para ele não fazer. Vin é uma gatinha ardilosa, pois ela se pergunta se Hibiki viu algo interessante na consciência de Claude. Ela está procurando por alguma sujeira boa, então ela se pergunta se algo embaraçoso aconteceu com ele. Infelizmente, Hibiki não se lembra bem, e parece que ele viu algo bonito. Hibiki se pergunta o que foi, e ele também se lembra de Claude chamando o nome de alguém. Mais tarde encontramos Hibiki enquanto ele está no meio de treinar para aprender magia doméstica. Ele pede a Sabo para mostrar suas estatísticas, e ele fica desapontado ao ver que ele ainda não aprendeu. Magia doméstica é magia que ajuda em tarefas triviais do dia a dia, e você precisa da ajuda de espíritos para aprendê-la. Se você emitir energia mágica enquanto faz o trabalho doméstico, espíritos do fogo e espíritos da água reúnem a energia mágica admitida.
Uma vez que os espíritos estejam satisfeitos, eles lhe ensinarão magia doméstica. Hibiki decidiu tomar a iniciativa fazendo tarefas domésticas. Infelizmente, ele nem tem certeza se o que está fazendo está funcionando. Jesse e os outros chegam, e Cloud derruba um balde de água. Acontece que Cloud é meio desajeitado para um herói, mas seus amigos dizem que tudo bem. Hibiki limpa tudo, e ele se pergunta se ele já aprendeu magia doméstica. A resposta é não, então ele continua limpando. Ele acaba limpando todo o corredor, mas Sabo diz que ele ainda não aprendeu. Tanya fica encantada ao ver o quão limpo o lugar está, então ela diz que dará a Hibiki uma porção extra de jantar. Todos correm para comer e Claude derruba outro balde de água. Mais tarde, Lilian se concentra muito e ela tenta controlar sua magia. Claude diz que Hibiki deveria fazer algum treinamento prático, mas ele nem sabe usar uma espada. É por isso que Claude determina que ele deveria aprender a usar um arco primeiro. Hibiki tenta, mas suas tentativas de atirar flechas são patéticas. Claude entra no modo de treinamento e ele diz a Hibiki como fazer isso direito. Ele precisa esticar as costas e puxar o arco corretamente. Ainda é muito difícil de fazer e Hibiki nunca consegue acertar o alvo. Está claro agora que o arco e flecha não é brincadeira, e Hibiki não consegue acreditar que a malha fez parecer tão fácil. Claude diz a ele para não ficar chateado, porque é assim para todos no começo. Hibiki quer fazer uma pausa porque suas mãos estão muito machucadas agora. Claude lembra a Hibiki que ele tem o livro médico, então não há necessidade de pausa. Eles simplesmente retomarão o treinamento depois que Hibiki se curar. Seu treinamento continua logo depois, e Hibiki implora para alguém salvá-lo. Em outro lugar, Amalia se pergunta como Hibiki está. Ela está se sentindo muito bem, pois pensa em como Hibiki ficaria chocado se a visse andando com um amigo de verdade. Eles chegam a uma bifurcação na estrada, mas Amalia diz que eles devem evitar o atalho. Ela não quer ir para a fortaleza em ruínas que está à frente, então Ivo se pergunta por quê. Emalia explica um boato que diz que as almas que a assombram pregam peças em qualquer um que se aproxime dela. Ivo tem uma ideia, e ela diz que eles deveriam ir para lá. Poderia ser divertido, e esses são os tipos de lugares onde se encontra tesouro. Stélia hesita, mas Amalia aponta que ela está ficando sem dinheiro. Stélia se pergunta o que aconteceu com todo o dinheiro que ela ganhou pelo coelho, então Amalia explica que ela o guardou em um lugar seguro. Stélia ainda está preocupada, mas Evil diz a Amalia que elas ficarão bem, desde que permaneçam juntas como amigas. De volta com nosso herói, Lilian continua treinando, e Hibiki faz um jantar. Lilian gostaria de ajudá-lo, então ele a manda pegar o tempero. Estava um pouco sem graça no começo, mas agora Lilian diz que está delicioso. O jantar é servido enquanto Hibiki explica que são espetinhos de coelho com chifres e sopa de cogumelos com legumes. Todos atacam, e é tão bom que eles querem repetir. Hibiki fica chocado, porém, quando ele prova a sopa pela primeira vez, e ele se pergunta se Cloud limpou os cogumelos adequadamente. Ele não limpou, então Hibiki teme que ele não tenha feito seu outro trabalho bem também. Ele se pergunta o que aconteceu com as maçãs que ele deu a Cloud para fazer a sobremesa, e Cloud diz que está envergonhado. Ele revela que cozinhar não é seu forte, e vemos que ele não descascou as maçãs muito bem. Elas são uma bagunça absoluta, e Lilian diz a ele que ele não deveria esconder seus erros. Hibiki aponta que aventureiros são bons em desmembrar corpos de monstros para comida. Claude diz que ele é um especialista nisso, então eles podem contar com ele para todas as suas necessidades de desmembramento de monstros. Infelizmente, quando se trata de cozinhar, as habilidades de faca de Claude são nível 0. Hibiki dizendo isso só traz mais vergonha para Claude, então ele culpa a maldição. Ele declara que assim que a maldição for quebrada, ele será muito mais útil. Isso faz Hibiki se perguntar quem amaldiçoou Claude em primeiro lugar. Infelizmente, o passado de Claude permanece um mistério, pois ele diz que não sabe. Depois, Hibiki pensa em como tantas coisas eram muito mais fáceis em seu outro mundo. Ele decide se dedicar ao que pode fazer aqui para que possa voltar para casa logo. Jesse e Sabo anunciam que Hibiki acabou de aprender uma habilidade chamada lavagem de bolhas. Ela também tem um aviso para ele e diz que ele deve usar seu mapa do mundo. O Hibiki confere e fica chocado ao descobrir que um monstro chamado Javali Furioso está vindo. Ele parece muito bravo, então Cloud se adianta para enfrentá-lo. Ele usa sua habilidade mestra chamada Golpe de Precisão e libera um poder incrível. Ele atinge a fera, e Cloud a derrota com um único ataque. Ele avisa a todos que o cheiro de sangue pode atrair outros monstros. Eles podem ser cercados em breve, então precisam cuidar do corpo. Vin diz a Lilian que é a chance dela de experimentar sua magia, então ela entra em ação. Ela usa um feitiço de magia de água chamado Isolamento de Odor, e ele limpa o javali. Agora é a vez de Claude, e ele quer ensinar a todos como esquartejar um animal. De volta com Amalia, ela e os outros chegaram à fortaleza. Ivo se pergunta onde estaria o tesouro deles, e Amalia vai na frente com Stélia. Sozinha, Ivo pega seu espelho. Ele revela que esta área realmente tem almas inquietas. Nesse momento, Amalia grita ao encontrar toneladas de tesouro. Ivo vai verificar e descobre que eles estão apenas sendo enganados. Ivo manda as almas embora e usa seu poder para libertar seus amigos. Enquanto isso, Hibiki está exausto, pois acabaram de terminar o esquartejamento. Ele se lembra que agora pode usar lavagem de bolhas, então se prepara para tentar pela primeira vez. Todos ficam chocados porque ele basicamente vai experimentar em humanos. Claude fica aterrorizado ao descobrir que será o primeiro cobaia de Hibiki,
Hibiki grita como se estivesse liberando uma onda de energia e todos os outros gritam de terror. Nosso herói continua seu grito de guerra enquanto libera seu feitiço mais poderoso. Tudo termina abruptamente, e vemos que Claude está coberto de bolhas. As bolhas se dispersam e Claude se sente uma pessoa totalmente diferente. Este feitiço não apenas removeu a sujeira, mas também curou seu cansaço. Um tempo depois, Hibiki admite para seus amigos que eles não têm muito dinheiro agora. Claude aponta que gastaram bastante e em coisas bastante valiosas como a coleira de Vin. Hibiki determina que pode ser hora de começarem a aceitar alguns trabalhos da guilda para ganhar dinheiro. Vin não vê problema nisso, e Lilian diz que gostaria de tentar. Claude então diz que o treinamento mágico ajudou tanto Hibiki quanto Lilian a ficarem mais fortes. No entanto, como eles estão apenas começando, terão que começar com missões de Rank F. Um pouco depois, eles chegam à guilda de aventureiros, e Joel os registra oficialmente como ela fica feliz em ver que Hibiki encontrou alguns companheiros e entrega uma enorme pilha de pedidos de missões. Hibiki se pergunta por que há tantos. Então Claude explica que quando você está fazendo missões que oferecem pouca compensação, o bom senso dita que você pegue várias de uma vez. Você nunca ganhará dinheiro de outra forma. Então Hibiki diz que eles pegarão todos. Joel então lhes mostra mais uma missão e Claude imediatamente diz que o rank é inadequado. A missão é de captura, e a única pista que eles têm é uma cauda. Hibiki se pergunta o que essa pessoa que eles deveriam capturar fez. E a trabalhadora da guilda chamada Mitri explica que eles são um bandido que frequentemente ataca os ricos. Hibiki não acha que terá algo a ver com alguém assim, então eles recusam a missão. Momentos depois, vemos Hibiki no campo caçando um coelho. Ele avista seu alvo a cerca de 20 metros de distância e se pergunta se é bom o suficiente para acertá-lo. Nosso herói fica completamente exausto após muitas tentativas e depois de finalmente acertar um tiro. Claude diz que idealmente levaria um tiro, mas isso ainda lhe dá uma nota de aprovação. Jasa, Vina e Lilian chegam, e eles estão carregando um grande buraco. Eles pegaram um monte de frutas meticástica que por acaso encontraram. Vina explica que elas podem ser usadas como marcadores de caminho quando você se perde nas montanhas, e Lilian as apresenta orgulhosamente. Ela demonstra como funcionam lançando uma em uma árvore e deixando sua marca. Fica impressionado, e Claude diz que eles deveriam descansar. Enquanto fazem isso, Hibiki pensa em como ele deve ter chegado a este mundo pouco antes do início das férias de verão. Ele e seus amigos estavam falando em ir a algum lugar juntos, e ele se pergunta como ele nunca poderá retornar ao seu próprio mundo. Ele tem que encontrar algum tipo de pista, mas por enquanto ele não tem ideia de onde começar. Enquanto isso, Emalia e Ivo discutem como estão quase na fronteira. Emalia diz que estão chegando ao fim de sua jornada, mas Ivo está quieto e frustrado. Ela ainda não encontrou o que procurava, e se pergunta para onde foi a alma de uma certa mulher. Amalia então se vira para Ivo e oferece a ela um amuleto de viagem como um sinal de sua amizade. Se algo acontecer com Ivo, os espíritos avisarão Amália, e ela virá em seu auxílio imediatamente. Iva fica tocada com isso e agradece a Amália. No fundo, Iva pensa consigo mesma que pode fingir ser amiga de Amália por mais um. De volta com nosso herói, Hibiki decide que eles deveriam gastar um pouco hoje e comer algo delicioso, já que ganharam bastante em suas missões. Isso traz de volta uma memória de quando eles entregaram a missão à guilda. Mitri estava desconfiada porque não parecia algo que um grupo de Rank F seria capaz de fazer. Ela até perguntou se eles compraram um item em algum lugar e Hibiki ficou ofendido. Foi uma caçada legítima, mas Hibiki não esperava que ela fosse tão desconfiada deles. Nesse momento, eles encontram Balls, e Hibiki fica feliz em vê-lo. Balls imediatamente olha para Hibiki e se pergunta se ele engordou desde a última vez que se viram. Hibiki não tem muita certeza, mas antes que ele possa responder, Paul diz que vai ensiná-lo uma maneira eficaz de treinar seus músculos agora mesmo. Claude, no entanto, imediatamente avança e o impede. Ele se apresenta como o cavaleiro de Hibiki e declara que quando se trata do treinamento de Hibiki, ele confiou essa tarefa a ele. Hibiki fica pego de surpresa, e as coisas começam a se intensificar. Balls discorda de Claude e diz que, pelo que ele pode ver, Hibiki definitivamente não tem músculos suficientes. Ele diz que Hibiki vai subir os degraus para a vida adulta agora, e mais músculos são sempre bons. Claude argumenta que músculos excessivamente volumosos diminuem seus movimentos, e construir músculos naturalmente é a melhor abordagem. Balls rebate e diz que Claude parece estar faltando alguns músculos na parte de cima. Balls rasga a camisa como um maníaco absoluto, e uma batalha intensa irrompe entre eles. Sua batalha causa toneladas de danos em todos os lugares, então os espectadores imediatamente limpam a área. Estranhamente, uma garota fica para trás e encara Hibiki. Hibiki percebe que Claude está perdendo, então pede a Sabo para avaliar Balls para que ele possa ver quais são suas estatísticas. A avaliação revela que Balls é um paladino de nível 75, com estatísticas absolutamente insanas. Suas habilidades estão em um nível completamente diferente, e Hibiki determina que ele é incrivelmente forte. A batalha continua, e Claude está sendo dominado. Balls diz a ele para desistir, mas Claude se recusa.
Eventualmente, os dois têm uma realização e ambos se reconhecem como oponentes dignos. Jazz então de Wool chega e ela está horrorizada com a briga deles. Ela imediatamente usa a cascata fria para apagá-los. E a luta termina abruptamente. Jin chama de brutal, e Jewel se pergunta se ela acabou de ver um gato falar. Nesse momento, uma mulher passa correndo, gritando que há um ladrão. Vem pergunta a Hibiki onde está sua bolsa, e ele fica chocado ao perceber que ela sumiu. Jewel aponta que ele não tinha nada com ele quando ela chegou, e Hibiki diz que estava lá um segundo atrás. O dinheiro deles estava naquela bolsa, então o momento não poderia ser pior, já que eles planejavam se presentear com uma boa refeição. Joel suspeita que possa ser obra do bandido que eles foram recentemente informados. Eles ainda não têm muitas informações sobre o ladrão, mas sabem que essa pessoa faz sua cauda parecer uma cobra, ou a usa para fazer cócegas nas pessoas. Além disso, seus alvos são sempre pessoas ricas. Momentos depois, Hibiki olha para o pôster de procurado e se pergunta se os desenhos são precisos. Hibiki e Lillian estão sentados em um restaurante e Hibiki agora está vestido com roupas de mulher. Ele sabe por que está vestido assim, mas não pode deixar de notar que ele fica muito bem. Vina explica que o plano é usar Hibiki como isca para atrair o bandido. Como o bandido ataca pessoas ricas, a armadilha é montada deixando deliberadamente uma carteira na mesa. Assim que o bandido a pegar, Claude o prenderá. Claude está furioso que alguém roubaria de Hibiki e jura nunca perdoá-los. Hibiki se pergunta se o plano vai funcionar e Lillian diz que é tudo muito emocionante. Lá no alto, a deusa da magia ainda não consegue se livrar da sensação de que já viu Hibiki em algum lugar antes. Nesse momento, a comida chega e é uma linda panqueca de mel. Hibiki e Lillian ficam maravilhados e quase não querem comê-la. De repente, Claude declara que eles foram enganados porque a garçonete é a ladra. Hibiki entra em pânico ao perceber agora que a carteira foi roubada. Perto dali, a garçonete declara que foi fácil demais enquanto foge. Nossos heróis a perseguem e vemos que eles estão seguindo a trilha que a carteira está deixando para trás. Acontece que o plano real era usar aquela fruta marcadora de antes dentro da carteira falsa. Lillian fica triste por não ter conseguido terminar suas panquecas, então Hibiki promete que eles conseguirão mais assim que recuperarem o dinheiro. Eles seguem a trilha do ladrão e ela os leva para o subsolo, onde há um clube secreto de algum tipo. Há todos os tipos de personagens suspeitos aqui embaixo e Hibiki não acredita no que vê. Claude diz que este parece ser um lugar perfeito para um criminoso se esconder. Então eles olham ao redor. Um cara tenta cortejar Hibiki, então Hibiki tem que recusá-lo. De Azedan, Claude puxa Hibiki para o lado e pede para ele avaliar as estatísticas de uma pessoa encapuzada por perto que tem uma cauda. Momentos depois, nossos heróis confrontam a garota. Ela pergunta se há algo que ela possa fazer por eles, então Hibiki vai direto ao ponto. Ele diz a ela para devolver o que ela roubou. Ela se faz de boba, então Hibiki diz a ela que sabe o que ela fez. E o motivo pelo qual ele sabe é porque ele é um avaliador. Ele adiciona a palavra provisório depois de dizê-la, e a figura encapuzada o provoca. Klaus salta em defesa de Hibiki e diz que suas avaliações são sempre precisas. Lillian diz ao bandido para aceitar seu destino. Hibiki então revela tudo o que viu na avaliação. Esta pessoa é o bandido meio fera procurado com a habilidade de transformação de cauda. O bandido puxa o capuz e se revela. Seu nome é Fauna, e ela diz que o gato saiu da bolsa. Ela se apresenta orgulhosamente como a bandida com a cauda mais bonita do mundo. Claude fica maravilhado, e Hibiki se pergunta se ele a conhece. Claude explica que a transformação de cauda é uma habilidade muito rara entre os homens fera. Fauna lhes diz que ela sabe que eles tentaram capturá-la com uma bolsa falsa, mas já era tarde demais. Ela pegou a real muito antes, e a carteira falsa que ela roubou de Hibiki no restaurante era o chamariz. Isso significa que o dinheiro real de Hibiki já se foi. Seus fundos de aves foram completamente eliminados, e Hibiki está devastado. Fauna revela que ela os atraiu para o clube subterrâneo de propósito, e diz a eles que é isso que eles recebem por tentar armar uma armadilha para ela. Ela ativa uma armadilha para cair em cima de Hibiki, então Claude tem que resgatá-lo. Nossos heróis são separados, então Claude diz a Hibiki para ir atrás de Fauna. Hibiki a persegue, mas Fauna acha que ele foi pego muito facilmente depois que ele cai em outra armadilha. Fauna revela que ela é especialista em armadilhas e tem muitas esperando por ele. Hibiki agora está preso, e ele se pergunta como vai sair disso. Fauna o provoca apontando que é inacreditável que um avaliador caia em algo assim. Enquanto Fana se prepara para ir embora, ela percebe que Hibiki é na verdade um garoto. Ela fica surpresa e se pergunta por que ele está vestido de garota. Hibiki explica que foi para pegá-la, mas Fana rapidamente aponta que não faz muito sentido ele estar vestido de mulher só porque o bandido ataca pessoas ricas. Hibiki pensa sobre isso e percebe que ela está absolutamente certa. Fauna diz que Hibiki é bem interessante, então ela não se importaria em ajudá-lo. Ela se oferece para ajudá-lo a descer, mas ela tem uma condição. Há algo que ela quer que ele avalie para ela. Hibiki se pergunta se ela quer que ele avalie bens roubados, e Fauna diz que ela só se importa com itens reais. Eles vão a algum lugar e Fauna tira uma gema colorida primeiro. A avaliação revela que é uma gema de alta pureza e um ornamento que foi passado pela linha feminina de uma família distinta. Fauna fica satisfeita e determina que é real.
Ela então lhe mostra algumas pedras que ela pensou que poderiam ser pérolas, mas Hibiki revela que são apenas pedras comuns pegas em um campo que pareciam pérolas. Fauna fica decepcionada desta vez ao saber que são falsas. Em seguida, ela mostra a ele uma adaga de prata, e a avaliação revela que foi feita para fins cerimoniais, então não corta bem. Fauna diz que poderia render uma boa quantia se vendida no lugar certo. Ela também fica impressionada com a precisão das avaliações dele, então ela mostra a ele um último item, e este parece diferente dos outros. É uma pulseira de madeira, e não parece particularmente valiosa. A avaliação revela que ela tem um padrão amado por homens-fera desde tempos antigos. É um símbolo de bênção ou afeto profundo, e a mensagem anexada diz a mensagem de Diana. As coisas ficam muito sérias quando Fano se pergunta o que mais diz. Diz, obrigado, Oni-chan, e Fano fica completamente chocada. Ela se pergunta se há algo mais, mas Hibiki diz que é só isso. Fauna fica em silêncio por um momento e então ela revela a verdade. A pulseira pertence a ela e sua irmã mais nova a deu a ela. Tem uma escrita nela que ela sempre quis entender, mas nunca conseguiu ler. Ela já mostrou para tantos avaliadores antes, mas nenhum deles jamais conseguiu ajudá-la. Faz sentido porque sua irmã nunca aprendeu a escrever. No entanto, de alguma forma, Hibiki conseguiu avaliá-la mesmo assim. Ela se pergunta se ele não avaliou a escrita em si, mas sim a emoção que sua irmã colocou nela. Hibiki então pergunta a Fauna se sua irmã sabe que ela é uma ladra. Fauna fica em silêncio novamente, e ela revela que sua irmã morreu. Ela se envolveu em uma batalha em casa, e foi isso. Fana então muda de assunto e pergunta de onde Hibiki é. Hibiki, é claro, esconde seu segredo e simplesmente diz que é um lugar muito distante. Fauna diz a ele que se ele tem um lar para onde voltar, então ele deveria voltar. Ela perdeu o dela, e nunca mais poderá voltar. Ela também aponta que um dos companheiros de Hibiki é um homem fera, e se ele veio do mesmo lugar que ela veio, então ele certamente também tem um passado doloroso. Após um momento de silêncio, Fauna devolve o dinheiro de Hibiki. Ela diz que suas avaliações foram certeiras, e o chama de filho avaliador provisório mais uma vez. Ela diz que espera que eles se encontrem novamente, e lhe dá um beijo. Ela diz que está ansiosa para vê-lo de novo com roupas de garota e vai embora. De volta à estalagem, Tanya luta para tirar o batom de fonda do rosto de Hibiki. Balls ri e diz que talvez isso conte como subir mais um degrau em direção à vida adulta. Balls então lhe conta algo que ouviu da guilda de aventureiros na capital. Há um novo grupo jovem e enérgico que está subindo de nível a uma velocidade espantosa. O rei os encarregou de aniquilar os mortos-vivos, e eles se autodenominam os assassinos de cadáveres. Hibiki acha o nome meio estranho e se pergunta o que é um morto-vivo. Claude explica que morto-vivo se refere a um tipo de monstro que morreu, mas ainda se move como se estivesse vivo. Hibiki fica horrorizado e imediatamente pensa em zumbis. Balls acrescenta que esse outro grupo parece estar em uma jornada de oeste para leste e eles podem vir a este país um dia. Hibiki se preocupa que isso signifique que pode haver alguns mortos-vivos por aqui também. Paul diz que ele ficará bem, desde que tenha algum músculo. Depois Hibiki diz que o mundo é realmente um lugar grande. Claude pergunta o que ele quer dizer, então Hibiki diz que sente que encontrou tantas coisas novas hoje. Claude concorda e diz que ele sentirá isso ainda mais fortemente se for em uma jornada. Isso dá uma ideia a Hibiki, então ele diz que quer fazer uma jornada e conhecer todo tipo de gente. Claude pergunta que tipo de gente, e Hibiki diz que quer conhecer alguém realmente conhecedor. Claude determina que ele quer dizer algo como um sábio. Claude explica que os únicos sábios ainda ativos são os sábios dos 3 mundos que reinam há mais de 500 anos. Claude então pergunta por que Hibiki deseja conhecer os sábios, e nosso herói é honesto com eles. Ele declara que quer voltar para o seu próprio mundo. Isso atinge os outros muito forte, e Lilian fica com os olhos marejados ao perceber o que ir para casa significa. Simplesmente significa que Hibiki iria embora. Hibiki nunca parou para pensar nisso, mas agora percebe que significa dizer adeus às pessoas aqui. Hibiki tenta se explicar, mas Claude intervém. Ele diz a Lilian que Hibiki nunca pediu para vir a este mundo. Ele é um andarilho de outro mundo, e é natural que ele queira voltar. Lilian entende, e Claude se volta para Hibiki. Ele diz a ele para não se preocupar com nada e jura protegê-lo até que esse dia chegue. Enquanto isso, Amalia e Ival estão andando e Amalia diz que as pessoas de sua terra natal virão encontrá-los em... Ela sabe disso porque os espíritos da floresta lhe disseram. Ival diz que isso parece conveniente. Então Amalia explica que os espíritos só respondem às perguntas que ela faz. Isso a lembra que uma vez um espírito falou com ela primeiro, o que foi muito incomum. Ele lhe disse que para o leste algo precioso havia sido deixado cair lá. Ivo de repente fica muito interessada e ela pergunta onde isso aconteceu. Emalia revela que foi na floresta de Roel. Ivo fica em silêncio e então diz a Emalia que ela acabou de se lembrar de algo que tem que fazer. Ela se despede do nada e sai. No fundo, Ivo está muito feliz porque essa é sua primeira pista. Se aquela voz não era a voz de um espírito, então provavelmente era a alma que ela estava procurando. Ela está frustrada, porém, porque isso significa que a trilha começou de volta em Roilwell, onde toda a sua jornada começou. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de curtir o vídeo.